Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre vetores. Bora lá? Bom, para começar, imagina o seguinte, você está perdido e aí alguém vira para você e fala assim, segue reto 2 ruas, vira à direita e depois vira à esquerda. O que é isso? Isso é uma informação, só que isso também é o quê? É um vetor. E aí você vai pensar, pô, isso é um vetor? Isso é um vetor. E agora a gente vai entender um pouco melhor o porquê disso ser um vetor, beleza? Para a gente entender o que é um vetor, primeiro a gente precisa entender a diferença entre escalar e vetor. Aí vamos responder aqui a 2 perguntas. Bom, primeira, qual é a temperatura na rua hoje? Bom, hoje está meio quente, então a gente vai falar que a temperatura é 35 graus Celsius. Isso significa que a gente está relacionando isso a um escalar. Por que um escalar? Porque a gente está falando só o tamanho, ou seja, a medida da temperatura. E aí a pergunta é, 2 é o quê? Como chegar na cidade A? Aí a gente vai dizer assim, você vai andar 100 km, certo? Na direção leste-oeste, perfeito? Isso tudo no sentido o quê? Indo para o oeste. Então aqui, ó, eu te dei o tamanho, a direção leste-oeste e o sentido que você tem que percorrer. Olha a diferença entre um e outro. Aqui você tem uma informação, aqui você tem 3 informações. Quando você tem essas 3 informações, você está caracterizando o quê? Um vetor, beleza? Então a gente pode afirmar que um vetor ele sempre é caracterizado da seguinte forma. Ele é caracterizado por sempre possuir 1, módulo, 2, direção, 3, sentido. Então, módulo é basicamente o tamanho, direção é ali, para onde ele está indo, né? E o sentido é aonde ele está dentro da direção, beleza? Bom, e aí aqui para representar um pouco melhor isso que a gente falou, isso aqui é um vetor, é assim que a gente representa ele. O tamanho dele, se a gente chama isso de módulo, essa pontinha aqui é o sentido e a gente diz que esse vetor tem um sentido para a esquerda. E aqui de verde caracteriza a direção horizontal. Então ele tem um certo tamanho, ele está na direção horizontal, indo para a esquerda. Beleza? Bom, agora a gente precisa aprender a representar o vetor através de suas componentes. Se a gente olhar aqui o F é um vetor representado em X e em Y. Significa que, vamos fazer de azul para ficar da mesma cor. Significa aqui que ele vai ter exatamente uma componente aqui, isso Fx, e uma componente aqui, Fy. Então a gente sempre pode representar o vetor através de suas componentes Fx e Fy, que às vezes também pode ser representado por pontos, que a gente vai ver aqui agora. A gente tem então essas 3 formas de representar o vetor. O vetor F, ele é Fx mais Fy, ou ele é Fx, Fy, isso em parênteses, e tendo 3 dimensões, ou seja, sendo 3D, Fx, Fy, Fz. Isso daqui, basicamente, é quando a gente quer representar as coordenadas. E aqui, quando a gente quer representar os vetores, beleza? Bom, ainda na representação deles, a gente pode olhar aqui as suas componentes no 3D. E aí, para a gente entender um pouco melhor, a gente tem que saber o que são os vetores unitários. E os vetores unitários no 3D, eles automaticamente já servem para o 2D, porque o 2D ele é aqui o x e y aqui embaixo. Então a gente tem 3 vetores unitários. Vetores unitários são vetores que estão nas direções dos eixos, certo? Nos sentidos positivos e tem comprimento 1, tamanho 1. Então aqui a gente tem 1, 1 e 1, I, J e K. Então a gente tem o vetor unitário I, esse vetor unitário I, ele é um vetor unitário de X, o vetor unitário J, que é o vetor unitário de Y, e o vetor unitário K, que é o vetor unitário de Z. A gente vai usar isso muito, então guarda isso daí como nossa informação importante. Representando então as componentes de um vetor no 3D, no Fx, Fy e Fz, a gente vai ter a seguinte representação. A gente pode pegar isso como Fx na direção I, Fy na direção J, mais Fz na direção K, que é exatamente o tamaminho de cada um deles nas direções respectivas, ou seja, multiplicados pelos seus vetores unitários. Ou então a gente pode representar isso dentro de um parêntese como Fx, Fy e Fz, que são as coordenadas de cada um dos componentes aqui dentro do 3D. Beleza? Bom, ainda agora a gente precisa ver a decomposição dos vetores. Então os vetores eles podem ser decompostos, como a gente já pôde perceber. Mas como fazer essa conta definitivamente? Bom, imagina aqui que a gente tem esse vetor F. Esse vetor F tem a sua componente Fx, a sua componente Fy.
E fx aqui forma um ângulo θx com o f, e o fy forma um ângulo aqui, θy aqui, tá vendo? Esse ângulozinho aqui com o fy. Bom, se a gente analisar dessa forma, a gente pode usar aquela básica decomposição que a gente usou sempre, usando seno e cosseno. Mas como é que a gente tem tanto θx quanto θy, a gente vai deixar as duas componentes em função do cosseno. Bom, e aí dessa forma, fx, a gente vai poder representar ela como aqui f, o módulo de f, cosseno x na direção y, e aqui o fy é o módulo de f, cosseno de θy na direção j. Aqui a gente poderia até usar o seno aqui, por exemplo, usar f, seno de θx, isso na direção j, e aqui a gente poderia usar f, seno de θy na direção y. Tanto faz, isso fica a seu critério, mas eu aconselho que você aprenda dessa maneira aqui, que é como a literatura informa pra gente, e é o que mais aparece em todas as provas, beleza? Bom, agora a gente precisa entender algumas operações entre vetores. A primeira delas é a soma entre vetores. Então a gente tem um vetor aqui no 3D, 1, 2, 3 e 1, 3, 5, que é representado por 1i mais 2j mais 3k, 1i mais 3j mais 5k. E como somar eles? Bom, a soma ela é basicamente uma soma tradicional em que você vai somar cada um dos valores de acordo com o seu respectivo local. Então, por exemplo, se a gente tem i, tem que somar com i, j somar com j, k somar com k. Então, nesse exemplo aqui, 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8. Rapidinho, tranquilo, beleza? Se a gente quiser fazer a diferença, a gente repete isso tudo aqui, só que com sinal negativo aqui entre eles, beleza? Que a diferença nada mais é uma soma, só que com um vetor negativo, ok? Uma outra forma ainda de fazer uma soma entre vetores é usar a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo ela é mais importante quando você tem os dois vetores desenhados aqui. Então você tem V1 e tem V2, e você tem o ângulo alfa entre eles. Esse ângulo alfa entre eles, você vai fechar um paralelogramo aqui e vai usar esse V aqui como o vetor resultante entre V1 e V2. E aí, para achar isso, você usa essa fórmula aqui, que é V ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2V1 V2 cosseno de alfa. E essa é a regra do paralelogramo, que muitas vezes é muito útil para a gente. Além disso, a gente precisa ver o produto entre os vetores. O primeiro tipo de produto é o produto escalar. E o produto escalar, ele basicamente gera um escalar, ou seja, ele gera um valor de número, ele não gera um novo vetor. Então você pega um vetor vezes um vetor e ele gera um escalar para você. Então aqui a gente tem um exemplo, ó, vetor U e o vetor V. O vetor V é representado por V1, V2, V3 e o U por 1, U2 e U3. Para fazer esse produto é só eu fazer V1 vezes o 1 mais V2 vezes o 2 mais V3 vezes o 3. E isso sempre vai dar um valor numérico para a gente. E o mesmo vale se a gente usar V vezes U escalar como módulo de V, módulo de U, cosseno do ângulo entre eles, caso o que seja dado seja os módulos e o ângulo entre eles. Ainda temos, assim, o produto entre os vetores, que é o produto vetorial. O produto vetorial ele vai gerar para a gente um vetor. Então a gente tem o vetor V, o vetor U, e a direção desse produto vetorial ele é dado pela regra da mão direita. Então a gente vai pegar aqui, vai fechar em direção ao outro e vai usar a regra da mão direita. Então se for V vezes U é para cima, U vezes V para baixo, se for V e se for U nessa direção. Beleza? Bom, agora a gente precisa ver um pouco do produto vetorial em fato. O produto vetorial em fato vai ser basicamente resolver uma determinante. E essa determinante ela é dada dessa forma aqui. Você vai escrever I, J e K, que são os vetores unitários. Aí você vai escrever o primeiro vetor que está aparecendo aqui tem que ser na ordem, então V1, V2, V3, depois o 1, o 2 e o 3. E aí você vai resolver essa determinante normalmente. E para resolver essa determinante vai ser I, aí você exclui a linha, exclui a coluna, bota o restante, J, exclui a linha, exclui a coluna, o que sobrou, K, vezes o que sobrou, e aí você resolve essas determinantes 2 por 2, para cá positivo, para cá negativo. Beleza? Bom, agora por último a gente tem a propriedade dos produtos. A gente pode gerar esses vetores aqui, o A e B que são paralelos, o A e D que estão na mesma linha, e o A e C que são perpendiculares. Quando isso acontece, a gente vê que o produto escalar entre A e B vai dar o próprio AB, porque o cosseno de 0 aqui é 1. O produto vetorial de AB vai dar 0, porque o seno de 0 é 0. O produto escalar de AC vai dar 0, porque o cosseno de 90 é 0. O produto vetorial de AC vai ser o próprio AC, porque o seno de 90 é 1. E AD, o produto vai ser menos AD, porque o cosseno de 180 é menos 1. Beleza? E essas são algumas propriedades importantes aqui relacionadas aos vetores. Show? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!